Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã, trago-vos uma palavra de fé, ânimo, vigor e esperança para esta manhã, que encontra registrada no livro do profeta Jeremias, capítulo 51, e o versículo 33, que nos diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é a eira no tempo da debulha, ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Amados e amadas em Cristo Jesus, a palavra do Senhor que acabamos de ler encontra-se registrada no livro do profeta Jeremias. Jeremias, muitos de nós sabemos, foi alcunhado, melhor dizendo, de profeta chorão. Era um profeta que conviveu no período pré e pós-exílio, período pré e durante o exílio, melhor dizendo. Era um profeta que era filho de sacerdote, poderia ter exercido o ofício sacerdotal ao seu tempo, ao seu turno, quando completasse a maioridade. Todavia, ainda que o sacerdócio trouxesse benefícios, benesses, regalias para aquele que exercia o ofício sacerdotal, mas esta não era a ocupação, este não era o ofício que Deus tinha para o seu servo. Deus o chama para ser profeta, e o capítulo 1 vai dizer: antes que te formasse feto, antes que você fosse formado no ventre materno, trocando em miúdos, te escolhi por profeta às nações, te dei por profeta. E aqui, no final do versículo do capítulo 1, melhor dizendo, vai dizer contra o povo da terra, contra os reis, os príncipes, contra os profetas da época, contra também a classe sacerdotal à época. A época de Jeremias era uma época muito difícil, porque o povo de Israel, época como a nossa, o povo de Israel, escolhido para ser o único na adoração a Deus, era um povo politeísta e polilátrico. Politeísta porque acreditavam na existência a diversos deuses. Polilátricos porque, além de acreditar na existência de diversos deuses, adoravam a diversos deuses. E aí, amados em Cristo Jesus, o templo em Jerusalém, que deveria ser um templo para unicamente adorar-se a Deus. Havia ali a adoração a Deus e a Deus de Israel, ao nosso Deus, bem como a adoração a diversos, inúmeros deuses. E Deus envia profetas madrugando que tentavam dissuadir o povo para que abandonassem a vida de idolatria. Mas o povo não ouvia os profetas do Senhor. E a época de Jeremias, não diferente da época de hoje, existiam falsos profetas que diziam: ficai tranquilo, preocupados. Não há necessidade de adorarmos ao Senhor na íntegra, né? Estamos aqui na cidade de Jerusalém, aqui está o templo de Jerusalém, o templo está aqui em Jerusalém e jamais a cidade será destruída. E isso diziam os profetas, pela presença do templo. Mas nada adianta você, eu, estarmos dentro do templo do Senhor, se o dono do templo, o dono da igreja, dentro de nós não estiver. Não adianta nada. Amados em Cristo Jesus, o profeta Jeremias, o seu primeiro livro, vai ser rasgado pelo rei. Será colocado Jeremias em uma prisão a pão de ló, como diz o ditado. Mas Deus guarda o seu servo, alguém intervém em favor de Jeremias. Jeremias é retirado daquela prisão meio que subterrânea, do local onde se encontrava, e Jeremias continua o seu ofício profético. Jeremias poderia ser sacerdote, era filho de sacerdote, todavia a época que era para ser a época que era exercer o sacrifício sacerdotal, ele já se encontrava no cativeiro babilônico.
O ofício sacerdotal à época trazia benesses, benefícios e regalias a quem oficiasse o ofício sacerdotal. Todavia, Deus escolhe Jeremias não para ser sacerdote, mas para ser profeta. Não adianta nada você querer ser algo que Deus não está nesse negócio. Você querer fazer algo que Deus não está neste negócio. O que importa para mim e para você é fazermos a vontade do nosso Deus. Porque a Bíblia vai afirmar que ela é 3 coisas: boa, perfeita e agradável. Boa porque jamais Deus irá desejar o mal para os seus servos. Perfeita porque não é minha, não é sua, não é do homem, mas é de Deus. Então, se ela é de Deus, de um Deus que tudo pode, tudo vê, tudo contempla, um Deus, enquanto eu enxergo o hoje, ele enxerga o amanhã. Enquanto eu enxergo a parede, ele enxerga após o que tem após a parede. O Deus que enxerga além, enxerga dentro de mim, de você, enxerga o nosso futuro e ele sabe o que é melhor para mim e para você. Agradável porque quando eu submeto-me humilde e obedientemente à vontade de Deus, esta se torna agradável para mim. Mas quando eu não quero saber de Deus e a vontade dele ainda assim é realizada em minha vida, esta é realizada de forma não agradável. Mas quando eu o agrado, quando eu o amo, a vontade dele torna-se agradável a mim. Ainda que a vontade do nosso Deus seja, antes de recebermos a vitória, passarmos por lutas e provações. Mas eu sei que em meio às provações e aos desertos da vida, ainda que seja a vontade permissiva dele, do nosso Deus, todavia, a vontade dele é agradável, porque eu amo e sei e bem entendo que lá na frente a vitória que ele preparou para mim me espera e me aguarda. Amados em Cristo Jesus, Jeremias vai dizer aqui acerca de Babilônia para um povo cativo, um povo desiludido, um povo desesperançoso, um povo que esqueceu a esperança, um povo que desistiu de esperar, desistiu de crer e acreditar. Em meio ao cativeiro, e passaram 70 anos no cativeiro. Eu não sei quanto tempo já dura a tua luta, a tua provação, mas de uma coisa eu sei: jamais Deus permitirá que você seja provado além das tuas capacidades e da tua estrutura, mas Deus está providenciando o escape para a tua vida. Amados e amadas em Cristo Jesus, todavia, ainda que Deus permite que um povo estrangeiro subjugue o seu povo, um povo estrangeiro venha a dominar o seu povo, venha a fazer com que lutas ocorram entre o povo de Deus, todavia, Deus ama o seu povo com amor ágape, amor sem igual. Eu costumo dizer uma coisa: não mexa jamais. Quer mexer com alguém? Mexa com o inimigo. Mexa. O teu amanhã, aí só Deus é quem sabe. Mas jamais mexa com quem está sendo provado por Deus. Jamais toque no ungido do Senhor, naquele que Deus está provando. Meu Deus, não faça isto jamais. Deus permite que o seu povo seja provado por Babilônia, mas lá na frente, a retribuição por Babilônia tocar no povo de Deus, lhe aguardava. E aqui o profeta Jeremias irá profetizar que a filha de Babilônia é a eira no tempo
tempo da debulha. A eira é onde colocava-se os grãos. A debulha era como se fosse a uva, que eram pisadas, debulhadas, né? Na eira eram colocados ali no vinhal, e no tempo da debulha era o tempo de pisar-se o lagar. Todavia, aqui vai dizer o seguinte: ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. O tempo de ceifar virá. Aquilo que você plantou, exatamente isto você irá colher. Se você plantou bem, irá colher o bem. Se plantou mal, infelizmente bem, você não pode colher. E o povo da Babilônia plantou o mal contra o povo de Deus, ainda que fosse permissão de Deus. Quero frisar isto aqui. Todavia, lá na frente, pela profecia do seu servo Jeremias, o povo da Babilônia colheu amargamente as consequências do ato nefasto da conquista do povo de Deus. Lá na frente, o Império Medo-Persa vai conquistar Babilônia, e Babilônia, como era uma nação rica e tinha diversas nações escravas, será escrava da nação da Média e da Pérsia. Amados em Cristo Jesus, fica tranquilo, como diz Kemily no seu louvor. Se você está sendo provado, se lutas te acometem, fica tranquilo. Não tenta resolver a situação à tua maneira, porque não é no teu tempo, nem no teu modo. Se alguém te humilhou, te perseguiu, se alguém tentou te usurpar e passar, perdoe-me aqui o palavreado, a rasteira em você, fica tranquilo. Mas como ficar tranquilo? Não fica tranquilo. Porque quem prometeu te exaltar é Deus. E você serve a um Deus que prometeu estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu e você, com todas as nossas falhas e imperfeições, não somos melhor que ninguém, todavia somos a menina dos olhos do nosso Deus. Só quem toca em nós é Deus. Só quem trabalha em nossas vidas é Deus. Só quem permite a provação para que venhamos a passar é Deus. Só quem permite o vento e a tempestade em nossas vidas é Deus. Mas ai daquele por quem este vento e essa tempestade vier contra mim, contra você. Porque o nosso Deus é o Deus que aplaca a fúria do mar e a fúria da tempestade. Fica tranquilo, amado irmão, amada irmã. O teu barco, o barco da tua vida não irá naufragar. Não, não vai. Você, eu, nós chegaremos do outro lado cantando o hino da vitória para a glória de Deus. Receba esta palavra de fé, encorajamento, ânimo, vigor e esperança esta manhã, e tenha um dia, no final de semana, abençoado em Cristo Jesus.